Diário do Estado, o jornal que mais cresce em Goiás. Olá, seguidores do Jornal Diário do Estado, eu sou Isabela Antolina. Olá, seguidores do Jornal Diário do Estado. Eu estou aqui com a advogada Maísa Lemos. Ela vai falar pra gente a respeito da revogação da resolução de franquia em plano de saúde. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Então, do mercado há muitos anos. Hoje em dia, eles têm algum plano com coparticipação. A franquia, até por não ter regras claras, definidas, ela não era usada. Pouquíssimo. A resolução que foi publicada era justamente regulamentar essas duas modalidades. A franquia, eu gosto sempre de fazer analogia com a questão do seguro do carro, que é justamente aquilo. Você, até um certo valor, que é definido pelo próprio usuário no momento da contratação do plano, até aquele valor, o usuário, a operadora de saúde não arca com o custo do tratamento do paciente. Então, vamos supor que eu tenho uma franquia de R$1.000 e eu tenho que procurar um atendimento médico para um esse valor a operadora não cobre. O que passa dos R$1.000, que é a minha obrigada a custear. Então essa que é a definição, essa que é a definição clara, assim, de uma forma bem simples para distinguir o que é coparticipação e o que é franquia. E essa resolução que foi criada e agora foi revogada, né? O que é essa resolução? Então, essa resolução que foi publicada em junho desse ano, ela causou uma certa polêmica, justamente porque ela já estava sendo considerada, estudada já há algum tempo, e em que pese ter as entidades de defesa do consumidor feito várias sugestões no sentido de também defender os interesses dos consumidores, essas sugestões não foram acatadas, o que levou à edição de uma norma que se entendeu que a longo prazo ela poderia prejudicar de certa forma um caos no sistema de saúde, não só no sistema de saúde privado, que seria dos planos de saúde, mas em decorrência disso dificultar o acesso das pessoas ao sistema de saúde privado, o que poderia causar uma evasão e as pessoas saírem desse sistema e ir para o SUS, o que causaria uma sobrecarga no SUS e aí sim seria um problema de todo o sistema de saúde do Brasil. Então, os questionamentos foram nesse sentido, que se entendeu que eles estavam dando soluções simples para um problema que é muito complexo, que é essa questão do consumidor ter que arcar com uma parte do custo do tratamento dele, né? Então, teve essa pressão dos órgãos de defesa do consumidor e a OAB encabeçou, né, essa briga com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta esse mercado, e propôs uma medida cautelar, uma ação perante o STF e que culminou na decisão da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos dessa resolução. E me causou uma certa surpresa que, em torno de 15 dias, nem isso, eles simplesmente revogaram essa resolução com a ideia, com a proposta, com o discurso de
rediscutir, de trazer esse assunto novamente para a sociedade, dessa vez ouvindo as entidades, ouvindo a OAB, ouvindo a sociedade de uma maneira geral. Então, por isso que eles procuraram se reunir com essas entidades responsáveis, né, também? Até agora não teve reunião nenhuma. Tem uma promessa de que o assunto vai ser reaberto para chamada consulta pública, né, onde não tem data ainda, não tem uma agenda para quando é que isso vai acontecer, mas é algo louvável, que demonstra o poder que a sociedade tem no sentido de ter conhecimento, né, no caso do segmento do plano de saúde, ter conhecimento de como isso pode afetar o seu dia a dia, o seu futuro como usuário do plano de saúde, tendo conhecimento dessas informações, pressionar esses órgãos de regulação, o governo de uma forma geral, de forma que pressionou de uma tal forma que eles regularam, né? Isso para mim foi uma vitória que eu acho que deveria se estender a outros segmentos também. Sim, até porque isso afetaria não só um único usuário, mas um todo. Uma coletividade. E eu gosto sempre de chamar a atenção, quando eu vou falar sobre esse assunto, que nós temos uma população que está envelhecendo, uma população que está envelhecendo consideravelmente, essa população demanda muito atendimento e é uma população que tem doenças crônicas, né? Normalmente é uma população que tem muita pressão alta, diabetes, né? Isso é um tipo de problema que tem que ter um acompanhamento constante. E a minha preocupação é que, com o tempo, aqui a justificativa das operadoras é no seguinte sentido: é de que só vai valer para planos novos e que a pessoa tem a opção de escolher ou não. Só que o meu receio é que daqui a um tempo eles simplesmente tirem os planos tradicionais do mercado e passem a disponibilizar somente o plano com participação em franquia e a pessoa não tem a opção de escolher. E aí tá, ela escolheu aquele plano que ela tem que arcar com o custo. E o que eu observo muito? A pessoa, quando ela vai procurar um corretor de plano de saúde ou qualquer plano de saúde, ela olha aquela mensalidade e fala: essa mensalidade se encaixa no meu orçamento, que seja R$300. O consumidor está atento, muito atento. Ele vai Então ele tem que considerar essa diferença também a mais que ele vai ter que pagar. Lógico que tem limite. A própria resolução prevê que o limite é a mensalidade. Então, se eu tenho uma mensalidade de R$300, eu posso pagar, como com participação, existe um limite, mais R$300. Tá? Mas é como eu te falei, as pessoas não se preveem, elas compram o plano de saúde e principalmente nessa população que usa muito, que é a população idosa. A minha preocupação é o seguinte: ou a pessoa deixa de usar o plano porque ela não tem o dinheiro, ela vai pensar: não, eu não vou no médico não, porque eu não tenho dinheiro para arcar da minha parte, ou ela vai se endividar. Ela vai se endividar e isso aí virar uma bola de neve que vai culminar com ela vai sair. E nos últimos anos, em torno de 3 milhões de pessoas, em decorrência da crise do nosso país, 3 milhões de pessoas simplesmente saíram do sistema de saúde privada, né, saúde suplementar, e migraram para o SUS. Isso é um dado preocupante, né? Então é nesse sentido também que eu preocupo. E em relação também a essa questão dos usuários do plano de saúde, quase um quarto, né, da população que você estava me dizendo aqui antes da live utiliza esse serviço. Isso, hoje em dia em torno de um quarto da população, em torno de 50 a 52 milhões de pessoas no Brasil são usuários de plano de saúde. E eles se preocupam muito não com a questão de prestação de serviço, alguns até podem se preocupar, né? Mas isso não é a grande preocupação, mas sim também com aquilo que eles vão pagar, né? O preço. O que eu vejo hoje em dia? Essa relação que eu falo que as pessoas às vezes querem dar soluções simples para problemas complexos. Essa dinâmica de plano de saúde, prestadores de serviços, que são os hospitais, que são os médicos, que são as clínicas. Então, plano de saúde, prestadores de serviço e usuário é uma relação, parece que está todo mundo descontente.
O usuário reclama de dificuldade para conseguir marcar consulta, recusa em determinados procedimentos, ele tem uma série de queixas, ele reclama que o valor está alto, ele não está conseguindo pagar. Os médicos, se você for observar hoje em dia, tem vários médicos que não atendem mais plano de saúde, são descredenciados por livre e espontânea vontade, porque entende que o plano de saúde não remunera eles adequadamente, e tem as operadoras de plano de saúde também reclamando que não estão tendo lucro e tal. Mas a gente tem que olhar essa questão, toda essa dinâmica dentro de uma coisa muito mais complexa, que é justamente a saúde das pessoas. A gente não está falando de carro, que é a questão da franquia, né? Que eu até te expliquei, que quando é carro, você tem noção mais ou menos de quanto aquilo vai custar para você no final do mês, se você tiver que arcar com o custo do conserto. Saúde é algo muito imprevisível, então por isso que nós temos que ter um olhar mais criterioso, muito cuidadoso e a longo prazo, principalmente num país como o nosso que está envelhecendo. Então a gente tem que olhar dessa forma e não como uma forma de é simplesmente mercado, né, que a gente está falando de ser humano. E as pessoas precisam, não existe um país evoluído, um país desenvolvido mesmo, que não esteja preocupado com a saúde da sua população. Isso é algo muito importante. A questão da saúde suplementar, que você disse, né, que é a questão de ter acesso à rede pública, né, mesmo a pessoa tendo um plano de saúde. O que eu estava explicando, que é o seguinte, a Constituição Federal, em 1988, ela foi muito ambiciosa nessa questão da saúde. Ela falou que é direito de todo cidadão e dever do Estado, né, a questão da saúde. Só que, por ser um projeto muito ambicioso, que eu acredito que não tem nenhum país no mundo com a quantidade de pessoas que tem o Brasil, que oferece esse tipo que tem esse projeto para os seus habitantes. E nesse caso, o Estado não consegue atender todo mundo. Essa falha que entra o sistema de saúde suplementar é nesse sentido, que ela é um complemento. Então, e ainda que eu tenha um plano de saúde privado, o fato de eu ficar doente não faz restrição. Tem alguns países que você escolhe, ou você quer um sistema privado ou você quer um sistema público. Aqui no Brasil não tem essa distinção. Por isso, as pessoas têm esse tipo de conhecimento, que é um complemento do SUS e que ela precisa ser regulada também. E dar sugestão no sentido de realmente, de forma de saúde. Isso aí vai ser feito em breve. Então, a revogação não quer dizer que o assunto foi esquecido. Até porque, como eu disse, é um mercado que mais da metade dos usuários de plano de saúde hoje em dia estão em algum tipo de plano de coparticipação ou de franquia. Franquia muito menos.
Então é importante ter a regulamentação, mas não da forma como foi feita. Um dos diretores da Anvisa não, da ANS, soltou uma frase esses dias numa entrevista que ele deu, falando que a ANS não é órgão de defesa do consumidor. Essa norma, a grande preocupação era justamente ser um tiro no pé das próprias operadoras, ter uma evasão significativa desse público para o sistema público de saúde. E entra em conflito, né, os interesses. Sim, seria porque as pessoas não teriam mais condição de pagar, né? A justificativa que eles deram também, uma das coisas que eu achei interessante, é que isso culminaria numa redução dos preços das mensalidades. E aí me veio um pensamento que é justamente com relação à ANAC. Não sei se você se recorda que eles falaram que a questão da franquia de bagagens, que ia repercutir numa redução no preço das passagens aéreas. O que aconteceu na prática? Não mudou nada. As passagens, não teve redução. Teve uma redução em alguns momentos. Da forma como o consumidor esperava, e tem da cobrança extra da bagagem. Então a gente fica nessa preocupação, será? E pode ser que no primeiro momento tenha realmente a redução das mensalidades, mas daqui 2, 3 anos que suba de uma forma que as pessoas realmente não consigam pagar essas mensalidades. E essa normativa estava prevista para entrar em vigor em dezembro. Ela estava prevista para entrar em vigor em dia 28 de dezembro. De modalidade de coparticipação. Eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm muita escolha, a maioria dos usuários de plano de saúde estão ligados a algum plano coletivo, de empresa, de associação, né, de órgão público onde eles trabalham. E é pequeno o número de pessoas que têm plano individual. Esse 40% é só para plano individual. E hoje em dia o plano individual, é aquele plano que você contrata direto com o operador. Esse plano de saúde individual, a Anvisa interfere muito nele. Então, as operadoras não gostam muito de mexer com ele. Então, o que tem acontecido ao longo dos anos? E é nesse plano que existe a limitação de 40%. Só que tem uma cláusula nessa resolução que fala que nos contratos coletivos a coparticipação pode chegar até 60%. É muita coisa. É muita coisa. Verdade. E essa questão da cautelar do AB foi uma medida preventiva, né, até para os próprios consumidores. Essa questão da ação que a OAB propôs, entra numa questão muito técnica, que é justamente foi a forma que a OAB encontrou louvável de defender o interesse da sociedade, não só do consumidor, mas da sociedade de uma forma geral. Ela entrou em questões técnicas, que é justamente a competência legislativa da ANS para legislar sobre essa questão de plano de saúde. Eles entenderam que ela extrapolou o poder dela de regulamentar os planos de saúde. Tanto é verdade isso é verdade que ela extrapolou, que foi deferida a medida liminar pela ministra Carmen Lúcia logo em seguida, né? Então, estava suspensa a resolução até a discussão do mérito dessa ação que ia acontecer em breve, mas depois disso a própria ANS recuou e revogou essa resolução.
fortalecendo e sempre que for preciso vamos agir no intuito de equilibrar essa relação. Como eu disse, é uma coisa que a gente tem que pensar com muita cautela por se tratar de saúde e também porque isso é uma coisa que vai a longo prazo. Nós não podemos pensar só no hoje, a gente tem que pensar nisso próximos anos, inclusive nas próximas gerações. Vocês vão continuar atentos, né? Sim, claro, observando isso daí e sempre cobrando no intuito de, como eu disse, a ideia aqui não é demonizar, né? Eu acredito que muitas pessoas hoje em dia têm acesso à saúde de qualidade justamente porque têm condição de pagar o plano de saúde, então a ideia não é demonizar o plano de saúde, é justamente de equilíbrio, porque muitas vezes a gente vê que as operadoras nadam de braçada. Se não abaixo do consumidor o que for melhor para eles. Ter informação nesse caso é sempre importante. Informação é poder. As pessoas têm que ter informação, principalmente na hora de contratar o plano de saúde. É muito importante na hora de você contratar o plano, ler o que está sendo escrito, o que está escrito ali, se aquilo não se adequar à sua realidade, tentar colocar algo mais condizente com a sua condição financeira e não conversar só com o corretor, porque a ideia dele ali é vender o plano de saúde para você, se informar. Não precisa procurar um advogado necessariamente. Converse com outras pessoas que já têm aquele tipo de plano, se a ideia é essa, pesquisa na internet. Hoje em dia a gente tem muita informação, é só você ter um pouco de paciência e interesse que você vai encontrar informações inclusive sobre esse assunto. É muito importante o consumidor se empoderar mesmo da importância deles, porque nós precisamos das operadoras, quando eu falo nós, não é só eu, você, é a sociedade como um todo, né?